Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Evangelho hoje está em Mateus, capítulo 17, versículo de 1 a 9. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os levou a um lugar à parte sobre uma alta montanha, e foi transfigurado diante deles. Seu rosto brilhou como o sol, e as suas roupas ficaram brancas como a luz. Nisto apareceu-lhes Moisés e Elias conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse: Senhor, é bom ficarmos aqui. Se queres, vou fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro ainda estava falando, quando uma nuvem luminosa os cobriu com sua sombra, e da nuvem uma voz dizia: Este é o meu Filho amado, no qual eu pus todo o meu agrado. Escutai-o. Quando ouviram isto, os discípulos ficaram muito assustados e caíram com o rosto em terra. Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. Os discípulos ergueram os olhos e não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus. Quando desciam da montanha, Jesus lhes ordenou: Não conteis a ninguém esta visão até que o Filho do Homem seja ressuscitado dos mortos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O Evangelho hoje vem nos falando que Jesus ele subiu a montanha. E era do costume de Jesus subir a montanha, porque Jesus ele queria se conectar com o céu. E assim acontece conosco quando nós rezamos. Frei Justo ele dizia que quando nós rezamos, nós nos conectamos com o céu, nós nos conectamos com o Senhor. E Jesus sempre ele tinha o costume de subir a montanha, mas sozinho para rezar. E desta vez Jesus ele quis levar 3 dos seus discípulos. Jesus ele levou Pedro, Tiago e João. E ali naquela montanha Jesus ele foi transfigurado diante desses 3 discípulos. E ali apareceu Moisés e Elias e ficaram conversando com o Senhor. E os discípulos eles estavam vendo essa visão espetacular, algo do céu acontecendo diante deles. E Frei Justo ele dizia que Jesus ele quis mostrar a seus discípulos a sua glória, a sua transfiguração, porque Jesus ele queria mostrar para eles que eles iam ser perseguidos, que eles iam passar pela cruz, que eles iam até morrer pelo nome do Senhor, mas que eles iam ser ressuscitados, que eles iam ser transfigurados, porque Frei Justo ele dizia: lá no céu nós seremos transfigurados. E o Senhor ele queria mostrar para os seus discípulos que assim como Moisés, Elias tinha alcançado a herança eterna, porque tinham sido fiéis e obedientes ao Senhor, os discípulos também eles iam ser transfigurados, os discípulos também eles iam alcançar a herança eterna. E Frei Justo também ele dizia que ali naquela transfiguração, o Senhor também queria mostrar para eles o chamado deles, que o Senhor naquele momento estava chamando eles à santidade e a ser santo. Assim também o Senhor ele nos chama a vivermos em santidade e querermos ser santos, para que nós sejamos também transfigurados no céu. Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.